Bom dia, pessoal. Hoje na aula 4, né, nossa atividade quinzenal, a gente vai trabalhar os números racionais, tá? Então, importante que vocês leiam o que fazer nessa atividade. Importante que vocês estejam também assistindo esse vídeo. Então, a nossa primeira parte da aula é sobre os números racionais. Ano passado, a gente estudou os números inteiros. No 6º ano, vocês estudaram os números naturais. Então, como continuidade, esse ano a gente estaria estudando os números racionais, que é um outro conjunto. Então, o conjunto dos números racionais, ele nasceu da necessidade de dividir quantidades, tá? Então, por que de dividir quantidades? Porque esse conjunto, ele é formado por todos os números que podem ser escritos em forma de fração, tá? Então, cada número que eu puder escrever em forma de fração, ele vai ser um número racional. Mas quem são os números que eu posso escrever em forma de fração? São todos os números inteiros, todos os decimais finitos e todas as dízimas periódicas. Mas, professora, o que é um decimal finito? O que é uma dízima periódica? Um decimal finito é, por exemplo, decimal é números com vírgula, né? Finito, então, que tem fim, por exemplo, 2,53. Esse aqui é um decimal finito. Esse aqui, por exemplo, 1,71725423 e continua. Esse é um decimal infinito. Então, esse decimal infinito, a gente não tem como escrever ele em forma de fração. E os decimais finitos, ou seja, decimais que têm fim, a gente consegue colocar em forma de fração, que a gente vai ver isso em aulas futuras, tá? E as dízimas periódicas, o que são as dízimas periódicas? Aqui temos um quadrinho. Então, a fração que gera uma dízima periódica é chamada de fração geratriz. Então, o que é uma dízima periódica? Quando ela tem um período depois da vírgula que se repete. Então, por exemplo, aqui 0,555 vai ser sempre 555. Então, ela é uma dízima periódica. Aqui embaixo, são as dízimas, essa aqui então são as dízimas periódicas simples. Aqui nós temos as dízimas periódicas compostas, que é quando elas têm um período, né? Um período que se repete e tem uma parte que não. Então, por exemplo, aqui começou 1,15444. Então, o 444 está se repetindo, mas o 15 não. Mas isso ainda é uma dízima que a gente pode escrever em forma de fração. Aqui, o 1 não está se repetindo depois, só o 2, 3, 2, 3, 2, 3. Então, esse aqui também é uma dízima composta, tá? Uma dízima periódica composta. Mas tem uma parte dela que está se repetindo e a gente pode passar para a fração. E dízimas não periódicas, então, esse aqui é um caso que não entra nos conjuntos dos números racionais. Porque logo depois da vírgula elas não apresentam uma sequência. Por exemplo, 2,15478, que é o caso que eu falei aqui para vocês, que é um decimal infinito também, e não tem uma sequência depois da vírgula, tá? Então, a relação entre esses conjuntos que nós já estudamos, entre os naturais, os inteiros e os racionais. Os naturais, então, eram só os números positivos, né? Inteiros positivos. Depois a gente viu os inteiros, que eram os negativos e positivos inteiros. E agora, então, a gente tá vendo os racionais, que é um número escrito em forma de fração, com P e Q sendo números inteiros e Q tem que ser diferente de zero. Então, observando aqui no diagrama, a gente tem o primeiro conjuntinho aqui estudado, que eram os números naturais, depois a gente estudou os inteiros e depois os racionais. Então, a gente pode ver aqui, ó, natural, se é natural, aqui, né, sozinho. Mas também tá dentro de quem? Dos outros dois conjuntos. Então, todo número natural é também um número inteiro, né? Se a gente for ver aqui, ó,
daqui para cá começa o conjunto dos naturais. Então, está sendo ampliado os conjuntos, mas estão pertencendo aos próximos que a gente está estudando. Então, todo inteiro também é um número racional, porque se eu escrever 2, eu não posso escrever 2 sobre 1, isso é a mesma coisa que 2. Então, aqui eu tenho um inteiro ou um natural escrito em forma de fração. Por isso que todo natural é também um número inteiro e um número racional, e todo inteiro é também um número racional. Então, o que eu não posso dizer que todo racional é inteiro? Porque eles podem vir em forma de fração, 3 meios, daí não é inteiro. E não posso dizer que todo inteiro é natural, por quê? Porque eles podem ser negativos, e aí não são naturais. Mas, olhando daqui para cá, todo natural é inteiro e racional, e todo inteiro é racional, tá? Então, aqui tem os exercícios. A questão número 1, no caderno, justifique o fato de menos 1, menos 51,70 e 1 meio serem números racionais. Então, vocês vão justificar por que esses números aqui são racionais. No caderno, classifique como decimal exato, periódico ou nem exato nem periódico cada número a seguir. Então, vocês vão olhar, esse aqui é um decimal exato, é o quê? É uma dízima, um decimal periódico, e vão escrever. Aí, aqui nós temos 0, 21, com esse risquinho em cima. Isso quer dizer o quê? Esse aqui quer dizer que ele é um decimal periódico, onde quem se repete é aquele número onde o tracinho está em cima. Então, onde o 21, 21 se repete. Então, é uma forma de escrever um decimal periódico, tá? Então, sempre que tiver o tracinho, tá dizendo que aquela parte se repete. Na questão 3, vocês vão indicar no caderno quais deles são racionais. Então, pode marcar, né? Esse aqui é racional, então eu vou marcar. Esse é racional, eu vou marcar. E identifiquem só os que são racionais. Na número 4, cada situação abaixo pode ser expressa por um número racional. Escreva no caderno qual é o número e indique-o na forma de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Quando não há mais como simplificá-la. Então, tem aqui, por exemplo, 4 oitavos. Eu posso dividir por 2, estou simplificando por 2. Vai ficar 2 quartos. Ah, dá para simplificar de novo por 2. Então, vou simplificar de novo por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Dá para simplificar mais? Não dá. Então, aqui, essa aqui é uma fração irredutível, que não tem mais como simplificar. Tá bom? Então, vocês vão pegar 2,5 metros abaixo do nível do mar. Vocês vão pensar, esse valor será positivo ou será negativo? E vão escrever ele na forma de fração. Esse aqui, um saldo positivo de R$50. É positivo, né? Então, vai ser mais R$50. Ai, como que eu vou escrever 2,5 e 50 em forma de fração? Como que eu posso escrever 50 em forma de fração? Eu posso escrever 50 sobre 1, não é em forma de fração? É, 2,5 em forma de fração. Esses eu vou pedir quando for com vírgula que vocês deixem em forma de decimal, porque daí nas aulas futuras a gente vai aprender a passar para fração, tá? Uma medida de 3/4 graus Celsius abaixo de zero vai ser negativo ou positivo? O andar 3 acima do térreo vai ser acima do térreo, vai ser positivo ou negativo? E 4/5 metros abaixo do nível do mar, vai ser positivo ou negativo? No caderno, indique se cada número pertence ou não pertence ao conjunto dos naturais, inteiros e racionais. Então, se pertence, vocês vão escrever o ezinho de pertence, se não pertence, o ezinho de não pertence. Então, o 15 pertence aos naturais, inteiros e racionais? Sim ou não? Daí, bota o ezinho ali. E vamos olhar cada um. Na 6, escreva no caderno se existe ou não o número descrito em cada item. Então, vocês vão ver, existe um número inteiro que não é natural? Isso é verdade ou não existe? Então, vocês vão ver se existe, vocês vão escrever, existe.
Existe um natural que não é racional? Existe ou não existe? Existe um número que não é racional? Existe ou não existe? Existe um número que não é inteiro? E existe ou não existe, tá? E aqui marca as alternativas verdadeiras. Então, vocês vão ler cada opção e marcar a verdadeira. Nossa segunda parte da aula, então, é a representação desse conjunto na reta numérica, tá? Então, aqui que você já sabe localizar os inteiros na reta numerada, que a gente estudou ano passado. Agora, vamos aprender a localizar os racionais. Primeiro, para desenhar a reta numerada, fixamos uma origem. Então, primeiro a gente desenha a reta e determina o ponto zero onde vai começar, né? Então, para a direita nós temos os valores positivos e para a esquerda a gente tem os valores negativos. Então, marcamos alguns números e vamos encontrar os racionais. Então, 1,6, ele é um número racional entre 1 e 2, né? Então, se a gente fosse localizar aqui seria a metade entre 1 e 2. 1,6 estaria do ladinho, né? Então, aqui estaria 1,6. Outra forma é passar ele para fração. Como que faria? 1,6. Uma casa depois da vírgula, né? Então, eu vou pegar o número, vou escrever ele sem a vírgula, 16 sobre 10. Então, o denominador depende de quantos números tem depois da vírgula. Se eu tenho 1, é o 1 seguido de um zero. Se eu tivesse 2, ia ser o 1 seguido de 2 zeros. E assim, eu passei ele para a forma de fração. Aí, aqui, 16 décimos, né? Por que ficou 6 décimos? Essa aqui é a fração mista que a gente chama. O 1 quer dizendo que é 1 inteiro e 6 décimos. Então, é 1,6. 6 décimos vale 0,6. Por que chegou nisso? Porque a gente tem que 16 décimos é a mesma coisa que 10 inteiros mais 6 décimos, né? 10 sobre 10. 10 sobre 10 não dá 1 inteiro? Então, é 1 inteiro e 6 décimos, tá? E aí, então, a gente divide o intervalo entre 1 e 2 em 5 partes. E 3 partes de 5 é onde vai estar. Então, 1, 2, 3, na 3 partes de 5 vai estar o 1,6. 2 terços. Então, se a gente dividir 2 por 3, a gente vai encontrar 0,66666. Então, a gente vai pegar o intervalo entre... É negativo, né? Negativo 2 terços. Entre 0 e menos 1, então. E vai dividir em 3 partes, que é o nosso denominador. E vai pegar a segunda parte de 3. Então, a primeira e a segunda. Então, aqui tem um erro. Ele vai ficar... Opa, é que como é negativo, tá certo. Vamos arrumar aqui. Pronto. Então, como é negativo, a gente vai pegar as partes daqui pra cá, né? Então, menos 2 terços vai estar mais perto do menos 1, porque é menos 0,6, né? Então, aqui é a primeira parte e aqui é a segunda parte. Então, a gente vai marcar aqui o menos 2 terços. E depois, a gente tem que localizar essa dízima periódica aqui, que é 2,333. Então, aqui já tá dando que ela é a divisão de 7 por 3, que dá 2,333. Então, simplificando, ela é 2 e 1 terço, tá? Ou se a gente olhar 2,333, onde é que vai estar entre o 2 e o 3, né? Mais perto do 2 do que perto do 3. E fazendo pela forma de fração, a gente vai dividir o intervalo entre 2 e 3 em 3 partes e vai pegar uma parte de 3, tá? Então, é assim que a gente localiza. Ou se não, se a gente tiver lá
o número em forma de fração, como nesse caso, a gente divide 2 por 3 e chegava no seu decimal e aí localizava na reta. Então, agora vocês têm aqui os exercícios. A primeira é para vocês considerarem um ponto P no meio do intervalo de 1 a 2 de uma reta numerada. Escreva no caderno o número racional correspondente a esse ponto na forma mista, na forma fracionária e na forma decimal. Então, se a gente tivesse um número bem na metade do intervalo de 1 a 2, que número seria esse? Então, vocês vão escrever ele na forma decimal, depois vocês vão passar ele para a forma fracionária e depois para a forma mista, tá? Número 2, vocês vão observar a reta e identificar aqui 5/8, será que é o ponto G, D, E? Ah, mas quanto que vale 5/8, professora? Então, para a gente descobrir quanto que vale, a gente divide numerador por denominador e descobre quanto que vale 5/8. E aí, vai localizando. 1,75 tá entre 1 e o 2. Entre 1 e 2, a gente tem o H e o A. O 1,75 vai ser mais perto do 2 ou vai ser bem no meio? Daí, vocês vão botar aqui se ele é o A ou o H. Na 3, escreva no caderno entre quais números inteiros consecutivos fica cada número racional indicado. Então, menos 12,7 fica entre quais inteiros? Vou fazer aqui para vocês, vai ficar entre o menos 13 e o menos 12, tá? É isso que vocês vão fazer. 7 e 5/8, vocês vão ter que descobrir quanto que vale 5/8, que vocês já fizeram aqui, ó. E aí, ele vai valer 7, aquele valor que deu ali na divisão. E vocês vão dizer, ou às vezes nem precisa, ó, é 7, alguma coisa, vai ficar entre quem? Entre 7 e 8, porque é positivo, tá? Na próxima, a gente tem o módulo ou valor absoluto de um número racional. Então, observe a reta abaixo. Se a gente for ver a distância entre 0 e o ponto B, vai ser 3/4 da unidade. Então, 3/4 da unidade, 0. E a distância entre 0 e o ponto A também é 3/4 da unidade. Então, o ponto A, ele vale menos 3/4. Só que eu não posso dizer que distância é negativa. Como é que eu vou dizer que a gente correu menos 5 metros? Não dá. Então, a distância entre dois pontos vai ser sempre positiva. Então, aqui é positivo 3/4 a distância. Então, isso que é o módulo, a gente chama módulo ou valor absoluto de um número racional, a medida de distância entre o ponto e a origem da reta numerada. Então, a distância entre eles aqui é 3/4 positivo, mesmo que o ponto A seja negativo. Então, o módulo de negativo 3/4 é 3/4 positivo. Por quê? Porque o módulo representa distância. Então, quando a gente pede o módulo de um valor, vai ser sempre o seu valor, ele mesmo, só que sem o sinal. Então, o módulo a gente representa por esses dois risquinhos aqui. Então, quer dizer que aqui tá pedindo o módulo de negativo 3/4, que vai ser 3/4. O módulo de positivo 3/4 é 3/4, ou 3/4 positivo. Agora, oposto ou simétrico de um número racional. O oposto, quem que é o oposto de 1? É menos 1. Então, aqui é a mesma coisa. Quem que é o oposto de 2,3? Vai ser o menos 2,3. Quem que é o oposto de 1? O menos 1. Então, os opostos ou simétricos são representados por pontos que estão à mesma medida de distância até a origem. Então, esses dois aqui, eles têm a mesma medida de distância até aqui. Então, eles são os opostos. Então, o oposto aqui de menos 3/4 é o 3/4 positivo, tá? Então, o oposto é isso e módulo a gente apresenta dessa forma aqui e ele vai aparecer sem o sinal. E o oposto é o número oposto ao outro. E daí aqui, então, vocês vão fazer os exercícios. Na número 1, vocês vão representar os módulos de cada um aqui, o valor absoluto. E na número 2, escrever os números opostos de cada um aqui, tá? A aula de hoje é isso, espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só chamar a prof no WhatsApp. Um grande beijo, boa semana!